Os ataques da coalizão internacional contra a Líbia entram no terceiro dia e deixam muita destruição, até mesmo na capital, Trípoli. Entre os alvos estão o sistema de defesa aérea e uma parte do complexo residencial do ditador Muammar Gaddafi. O governo líbio afirma que pelo menos 50 civis morreram nos bombardeios, mas essa coalizão não confirma baixas entre a população. Os rebeldes aproveitam os ataques para tentar recuperar áreas que tinham perdido no leste do país antes da ofensiva internacional. Os combates entre os rebeldes e as forças de Gaddafi continuam nas cidades de Adjabia e Misurata, no oeste da Líbia. Nos arredores de Benghazi, reduto dos rebeldes, é possível ver tanques e vários veículos destruídos pelos bombardeios aéreos da coalizão. No momento, pelo menos 8 países participam da ofensiva que foi batizada como Amanhecer da Odisseia. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá, Espanha, Dinamarca e Bélgica. Durante todo o fim de semana, aviões da coalizão e mísseis lançados do mar Mediterrâneo dominaram os céus da Líbia e provocaram reação das baterias antiaéreas de Gaddafi. O governo líbio fala em dezenas de mortos entre os civis, mas a coalizão garante que os ataques foram apenas contra alvos militares e teriam conseguido danificar os sistemas de defesa de Gaddafi. Na noite dessa segunda-feira, ainda era possível ver as baterias antiaéreas líbias em ação. O quartel-general de Gaddafi foi atingido na noite de domingo. Segundo o governo, o alvo foi um prédio onde eram recebidos convidados importantes. Gaddafi não estava no local e não se sabe onde ele se encontra. Gaddafi pediu que a população marche até Benghazi para evitar o que chamou de agressão estrangeira. No fim de semana, ele disse que iria dar armas a 1 milhão de líbios para que eles protegessem o país. A Liga Árabe, que apoiou a resolução da ONU sobre a intervenção na Líbia, fez uma ressalva e lembrou que os civis devem ser protegidos. Já o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, acusou os países ocidentais de quererem tomar o petróleo da região. As ordens de ataque partem, por enquanto, de um navio americano no mar Mediterrâneo. A Itália e outros países preferem ver a OTAN, Aliança Militar do Ocidente, no controle da operação. O ministro do Interior da Itália anunciou que 200 líbios chegaram nesta segunda-feira a uma cidade da Sicília. Eles fugiam do leste da Líbia. O primeiro-ministro britânico David Cameron destacou que a resolução que foi aprovada quinta-feira passada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas não prevê a derrubada do ditador Muammar Gaddafi. Vamos até Londres falar com a nossa correspondente Ana Carolina Abar. Ana, boa noite para você. Bom, isso quer dizer então que Gaddafi não é o alvo. Boa noite, Leilani. Olha, tudo depende de interpretação. A resolução da ONU dá carta branca para todas as medidas que busquem a proteção dos civis na Líbia. Mas o que isso inclui? Bom, aí já depende da visão de cada um. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro David Cameron disse que a intervenção militar foi necessária e correta e que cabe ao povo líbio escolher o próprio futuro. Quando foi questionado sobre alvos, Cameron se esquivou. Isso porque nem os líderes da defesa britânica estão se entendendo por aqui sobre uma questão básica: se o ditador Muammar Gaddafi pode ou não ser alvo da operação militar e acabar morto. O chefe das Forças Armadas, Sir David Richards, diz que nem pensar, que isso não está nos termos da resolução do Conselho de Segurança da ONU. Já para o secretário de Defesa, Liam Fox, Gaddafi seria um alvo legítimo. E até o ministro das Relações Exteriores, William Hague, não descarta a opção. Ou seja, se por um lado o governo britânico tenta fazer uma média com o mundo árabe, dizendo que a operação não se trata de derrubar um líder, por outro, a opção de atacar o próprio Gaddafi é mantida assim na manga, viu, Leilani? Tem que ficar de olho. Bom, o sinal verde, esse sinal verde para a intervenção militar na Líbia, ele está causando muito desconforto, né? O próprio secretário-geral da ONU foi agredido, não é isso? Quase foi. Quase foi, Leilani. Ban Ki-moon decidiu dar uma voltinha pelas ruas do Cairo, no Egito, depois de uma reunião com a Liga Árabe.
Mal saiu do prédio, foi cercado por manifestantes contrários à decisão das Nações Unidas. Ele teve que dar meia volta e usar outra saída para escapar do protesto. Na Rússia, mais desconforto. O primeiro-ministro Vladimir Putin disse que a resolução da ONU lembra uma chamada medieval para as cruzadas. A declaração irritou o presidente russo Dmitry Medvedev. Ele disse que é inaceitável utilizar um termo que sugira o choque de civilizações. E vale lembrar que a Rússia, assim como o Brasil, se absteve na votação do Conselho de Segurança da ONU, Leilani. E o curioso é justamente que a definição do ataque à Líbia, da intervenção militar, foi feita justamente no Brasil, né, Ana? Muito obrigada.